Vamos lá para Brasília, Olavo Soares, boa tarde. Boa tarde, Madeleine. Oi, pessoal, tudo bem? Vamos falar de Datafolha, que o Datafolha divulgou ontem a primeira pesquisa presidencial depois da prisão do ex-presidente Lula. E como toda pesquisa, ela desperta muitas interpretações, muitas análises. Mas antes das análises, vamos aos números. O Datafolha considerou 3 cenários em que o ex-presidente Lula é o representante do PT. E nesses 3 cenários, ele lidera, com 30% a 31% das intenções de voto. Também considerando os 3 cenários, a segunda posição é do deputado Jair Bolsonaro, que fica ali com 15% a 16%. A terceira posição, mais uma vez para os 3 cenários, é da Marina Silva, ex-senadora, que soma 10%. Quando o nome de Lula não é considerado, a liderança passa para o Jair Bolsonaro, mas no empate técnico com a Marina Silva. Ele soma algo entre 17% e 16%, e ela fica com 15% e também 16%. Esses dados eles chamam atenção e foram muito recebidos de maneira muito diversa pelos políticos, porque eles mostram também a dificuldade de repasse dos votos que eram destinados ao Lula. Porque a pesquisa verificou o desempenho dos nomes de Fernando Haddad e Jacques Wagner, respectivamente ex-prefeito de São Paulo e ex-governador da Bahia, 2 petistas que são considerados, embora não abertamente pelo PT, são considerados alternativas para disputar a eleição no lugar de Lula. E o desempenho de ambos é fraco, é ruim. O Haddad fica no melhor desempenho dele com 2%, e o Jacques Wagner fica na casa de 1%. Então, a gente conversou hoje com representantes de 3 partidos, ou melhor dizendo, dos 3 partidos que lideram a disputa. Vamos ouvir o que tem a dizer o Henrique Fontana, deputado federal do Rio Grande do Sul, do PT, o Major Olímpio, que é do PSL, que é o partido do Jair Bolsonaro, ele que é de São Paulo, e pela Rede, o partido da Marina Silva, quem falou com a gente foi Miro Teixeira, deputado federal do Rio de Janeiro. Eles são números muito sólidos, né, para mostrar a vontade da maioria do povo brasileiro de que o Lula volte a presidir o país, né? A vitória do Lula em todas as simulações desse segundo turno, com 12, 14, 16 pontos de vantagem, é o grande, é o centro, né, do que está no Datafolha. E a coisa mais importante que esse Datafolha mostra é exatamente isso, né, o amplo favoritismo do Lula para voltar a ser presidente. Não muda absolutamente nada a mobilização da pré-campanha do Bolsonaro, ou do PSL, ou daquelas pessoas que estão num propósito de modificar o Brasil. Absolutamente nada. Nem alerta para mais nem para menos. A Marina tem essa expressão pessoal que a credencia para a disputa presidencial. E esses números representam exclusivamente essa expressão, representam exclusivamente o trabalho dela. Para além do pódio dos 3 primeiros colocados, um dado interessante que a pesquisa mostra é o bom desempenho do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, que se filiou recentemente ao PSB. Ele fica com algo em torno de 8% a 10%, de acordo com os diferentes cenários. Esse desempenho coloca ele ligeiramente à frente do Ciro Gomes. Continuando a falar de quem não está no pódio, mas agora de quem está mais para trás nas pesquisas, os 2 pré-candidatos que estiveram junto com Lula nos últimos dias, a deputada estadual Manuela Dávila, do PCdoB do Rio Grande do Sul, e o Guilherme Boulos, do PSOL, eles não vão bem. Eles não estão herdando os votos do Lula naqueles cenários em que o Lula não é contabilizado. A Manuela Dávila fica com 2% a 3%, de acordo com o cenário, e o Boulos com 0% a 1%. Quem também vai mal, mas agora mudando de campo ideológico, é o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, do Democratas. No melhor desempenho dele, ele soma 1%. Outro partido que também está muito mal é o PMDB, seja com o presidente Michel Temer, seja com o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles. O melhor desempenho do PMDB é aquele do cenário em que o Temer soma 2% das intenções de voto. E aí eu estou falando de uma série de pré-candidatos, de partidos, de números, e tem um nome que até agora eu não mencionei, que talvez até vocês tenham percebido que a ausência desse nome. Eu estou me referindo ao ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB. Eu não mencionei o Geraldo Alckmin até agora porque o desempenho dele é fraco. O Alckmin ficou com 6% a 8%, de acordo com os diferentes cenários, sempre atrás do Lula, do Jair Bolsonaro e da Marina Silva, e até mesmo do Joaquim Barbosa.
O desempenho do Alckmin é fraco até mesmo no estado de São Paulo, que é o estado dele, o estado natal dele, o estado em que ele construiu a carreira política. Em São Paulo, ele perde para o Lula e apenas empata com a Marina Silva e com o Jair Bolsonaro. O discurso do PSDB é que esse cenário ainda é muito recente. As eleições ainda estão distantes, a população vai discutir melhor a campanha, vai conhecer melhor os candidatos. É a isso que o PSDB se apega. Como explicou para a gente a vice-presidente do partido, a deputada federal Sheridan de Roraima. É o momento inicial, o momento que a campanha começa a ser construída agora, né? A pré-campanha, na verdade. E a gente tem que ter consciência que o nome de maior equilíbrio, de maior preparo para esse momento que o Brasil está em estado é o nosso candidato. Os números apontavam Bolsonaro, Lula, mas enfim, um caráter ainda muito ampassão, né? Que não foram postas ainda oportunidades de debate, de discussão, de conhecimento de verdade, da capacidade, né, desses quadros que estão sendo apresentados em representarem, defenderem o Brasil. A pesquisa mediu ainda a opinião dos brasileiros sobre a prisão do ex-presidente e verificou que a maioria das pessoas entrevistadas considera que foi justa a prisão de Lula. 54% dos entrevistados responderam que consideram justa a prisão. Um outro questionamento que foi feito foi sobre a participação do Lula nas eleições. Se as pessoas acham que o Lula vai participar. E aí responderam que 62% responderam que acham que o Lula não vai estar nas urnas esse ano. Então esse é o cenário do Datafolha, Madeleine, com muitas implicações para a gente debater. Olavo, vamos aqui à análise da questão da eleição. As pessoas estão... essa parte é legal. O que eu acho é que, por exemplo, as pessoas estão falando da candidatura de Joaquim Barbosa. Você sabe a minha opinião, porque eu convivi com ele durante 2 anos, trouxe aquele vídeo para vocês. Joaquim Barbosa é aquele caso de Jesus te ama porque não convive com você. A minha opinião sobre gente que bate em mulher pode se recuperar e conviver em sociedade depois do tratamento, que no caso ele nunca fez? Pode. Mas ser presidente do Brasil não pode. O ministro Gilmar Mendes, o ministro Eros Grau, a ministra Ellen Grace tinham sérias restrições quanto a ele estar no Supremo Tribunal Federal na condição de bater em mulher em que ele foi. Não deu certo. Ele era autoritário com os demais colegas. Era uma vergonha a forma como ele atuava lá dentro. Era uma vergonha a forma como ele agia com os funcionários. E essa candidatura só prova que tem muita gente sem noção na nossa política. Naquela época, em 2003, o Brasil aceitava esse tipo de coisa. Agora, quem aceita esse tipo de coisa é quem inventou e forjou essa candidatura. O senhor Alessandro Molon, que gosta de aparecer na Globo, não gosta de ser subordinado a ninguém. Quem forjou esse tipo de candidatura são os amigos de Joaquim Barbosa no Rio de Janeiro, que se abrigam debaixo da asa do seu Moreira Franco. E é uma candidatura que não vai aguentar meia hora de exposição da personalidade dele. Por outro lado, a gente tem essa rejeição grande às candidaturas bélicas de Lula e de Bolsonaro, muito evidentes. E o povo se voltando para candidaturas que realmente, de repente, tem alguma coisa a oferecer, além de ficar batendo boca e tentar esconder os próprios crimes. É isso que a gente está vendo nessa pesquisa do Datafolha. As pessoas tentando ver quem tem alguma coisa a fazer, além de bater boca em rede social, né? Madeleine, que assim, esses números que foram divulgados ontem, eles basicamente demolem a ideia, detonam a ideia de um candidato assumidamente governista. O Michel Temer, o Henrique Meirelles e o Rodrigo Maia, que está tentando se dissociar do governo, mas a gente sabe da aliança dele com o Michel Temer, tem desempenho muito pífios mesmo. E o Michel Temer é uma pessoa que, por ser presidente da República, tem uma mídia espontânea grande, a população inteira sabe quem é ele. O Rodrigo Maia também, na condição de presidente da Câmara, também é uma pessoa pública, uma pessoa muito mais falada do que, por exemplo, João Amoedo, Guilherme Boulos, enfim, outros nomes. Por isso que a ideia de um nome governista, na minha visão, no momento agora que a gente está em abril, é uma ideia completamente sem nenhum sentido hoje. Se esses nomes governistas não se consolidarem, não se unirem, não vão ter nenhuma condição de prosperar.
a ideia do PMDB de que a melhora da economia vai ser recebida pela população e a população, com isso, vai levar o Michel Temer nos braços até a reeleição, é cada vez mais uma ficção científica. O Temer está tendo uma economia super próspera, não consegue explicar para as pessoas o que ele está fazendo na economia, aí vai lá e lança um mundo de candidato que ele não consegue, vamos falar, ele não consegue... O Rodrigo Maia foi candidato a prefeito e ele não tinha 3% dos votos no Rio de Janeiro, sendo filho de César Maia, que é um fenômeno eleitoral. Ele quer lançar esse homem para a presidência, Brasil. É muito complicado. Eu acho que chegou a hora desse pessoal desistir, desmontar do cavalo. Acabou a época da política deles. Vai para casa, cada um paga aí pelo que fez e deixa de uma vez o brasileiro assumir a política. Acabou a era dessa galera aí. Acho que tem que desistir. Eu acho. No caso do Rodrigo... Só um comentário adicional. No caso do Rodrigo Maia, também dá para pensar, porque assim, o Rodrigo Maia, ele é uma pessoa que, pela reputação dele, ele tem uma eleição para deputado relativamente fácil. Eu acho que ele não teria problema em se reeleger deputado federal. Fica difícil mesmo com esses números, com os números que já vêm de outras pesquisas, entender a motivação que o fez crer que ele teria sucesso nessa empreitada presidencial. Bom, Olavo, um beijo. Você vai colocar todas essas opiniões aí dos políticos no blog e amanhã você volta. Valeu, tchau. Daqui a pouquinho tá lá. Valeu, pessoal. Tchau. Madá, posso fazer um Bom, adendo? Brasil. Pode, vai fazendo um adendo que enquanto isso eu vou fazendo um enquadramento. Ok, eu tive agora há pouco com o governador Márcio França e perguntei sobre uma possível aliança com o Joaquim Barbosa, até mesmo na esfera estadual, né? Ele já muda um pouco o discurso, dizendo que o Joaquim Barbosa acabou entrando no último dia, né, que era possível para afiliação, e também falou que ele está disponível para ajudar no que for necessário. Até esse discurso de presidente muda um pouco, porque o Márcio França me disse que, na opinião dele, Márcio França, a pessoa mais preparada para ser o presidente do Brasil é Geraldo Alckmin. Que não bate em mulher. Pois é. A minha questão é essa. A minha questão é: gente que bate em criança e bate em mulher não pode ser líder na vida pública. Ponto. Essa é uma bandeira que eu sempre tive e eu sempre vou ter. Não pode. Acabou.